Sim? Beleza. Muito bem. O que a gente viu na semana passada? Basicamente, a gente viu uma revisão muito superficial sobre complexo do ombro. Quem sentiu alguma dificuldade de relembrar a anatomia biomecânica dessa articulação, dá uma lida melhor aí nos conteúdos que vocês já têm, tanto das aulas anteriores quanto de disciplinas anteriores do ano passado. Mas, basicamente, o que é o mais importante para esta disciplina de avaliação? É vocês saberem quais são os testes especiais ou os testes específicos de cada articulação. Então, não apenas as técnicas de avaliação de goniometria, força muscular, perimetria, entre outras, mas também os testes especiais. Então, vocês podem ver como o ombro é uma articulação que apresenta uma ampla movimentação, envolve muitos músculos, então tem vários testes para tentar chegar a um diagnóstico mais preciso. Então, vimos lá todo esse apanhado de testes especiais direcionados ao ombro. E também vimos avaliação do cotovelo e punho, incluindo revisão superficialmente anatômica e os testes especiais. Basicamente, aqui eu coloquei no cotovelo os reflexos, porém é importante lembrar que os reflexos eles vêm lá das raízes neurais que saem da cervical. Então, os reflexos eles estão inseridos no tópico de cotovelo por uma questão realmente de avaliação segmentar. Mas, quando a gente vai colocar esse conhecimento em prática na avaliação do nosso paciente, é importante pensar que todo o complexo de extremidade superior funciona num uníssono, que a gente chama, né? Então, funciona em conjunto. Se a gente tem um acometimento de qualquer parte do membro superior, a gente vai ter que investigar todo o complexo para ver se existe alguma relação em articulações ascendentes, descendentes, em músculos, em raiz nervosa que esteja envolvido com aquela queixa. Então, reflexos vocês vão poder testar em pacientes que chegam com queixa de cervical, de ombro, cotovelo, punho, independente da queixa principal, podem ser testados se for interessante para ajudar vocês a chegar ao diagnóstico. O que mais que temos lá? Então, de cotovelos, testes especiais lá de instabilidade, testes neurais e tudo mais. E punho igualmente, tá? Lembrando que no punho a gente tem o teste de permeabilidade, que é o teste de vascularização, além do... Ô, prof. Sim. Esses testes especiais a gente vai usar tanto agora na tua matéria quanto durante o curso todo, né? Perfeito. Especialmente nas disciplinas que envolvem a ortopedia. Então, no estágio, vocês vão utilizar principalmente. Eu não sei exatamente qual outra disciplina que vocês têm aí no decorrer. Talvez biomecânica, cinésio. Também é possível que vocês utilizem aí a execução desses testes. Ou que vem, né, também em outras aulas dessas disciplinas. Certo? E aí, o que a gente tem preparado para nossa aula de hoje? Temos a avaliação da coluna lombar. Então, lembrando anatomicamente quem é a coluna lombar. A coluna lombar é
esse segmento distal da coluna vertebral, que incluem 5 vértebras. Elas são as vértebras com o maior diâmetro de superfície da vertebral. E por que elas têm essa conformação? Porque é nessa região que existe a maior sobrecarga vetorial, de força vetorial, sobre a coluna. Então, por isso que ela tem que ser uma vértebra maior quando comparada com as vértebras superiores, né? Por exemplo, comparado com as vértebras cervicais. As cervicais são bem menores do que as lombares. É importante a gente olhar para essa imagem aqui do néter e visualizar que a lombar é a parte móvel que está ligada a dois extremos que exercem pouco movimento. Então, a gente tem toda a parte torácica, todas as vértebras torácicas com pouco movimento, rígidas devido ao gradil costal. E na parte inferior, a gente tem quem? A pelve, o quadril, os ossos do quadril, que também apresentam poucos movimentos, né? Então, tanto sacroiliaca quanto sínfise púbica apresenta poucos movimentos. E essa conformação faz com que a lombar seja mais acometida por lesões relacionadas a movimento, porque é o segmento que apresenta maior mobilidade, maior movimentação e está ligado a dois segmentos pouco móveis. Também por conta desta conformação, olha o que está escrito ali no nosso bloquinho lateral. Coluna lombar, toda a região sacral de sacro e cóccix, quadril, membro inferior, queixas relacionando todas essas, qualquer uma dessas partes do corpo, precisam ser examinadas de uma forma ampla. Então, igualmente como a gente viu na extremidade superior, a gente precisa avaliar todo o complexo de membro superior. Na lombar e membros inferiores, igualmente, se existe uma queixa, independente de onde ela seja, é importante que seja avaliado todo o complexo de extremidade inferior. Então, tanto na coluna lombar, quadril, pelve, membro inferior por completo. Outra coisa que é importante ressaltar aqui neste momento é que é da região lombar que saem as raízes neurais que inervam toda a parte inferior. Portanto, é importantíssimo avaliar o componente neural, né, em qualquer que seja a queixa principal do seu paciente relacionado à extremidade inferior. Então, só relembrando aqui, pessoal, coluna lombar composta por 5 vértebras e discos. Essas vértebras conferem a mobilidade da coluna. No espaço intervertebral, essa região da lombar abriga a cauda equina a partir da L2. Então, na altura da L1, ainda está passando pelo canal medular a estrutura da medula mesmo. Mas a partir da L2, a medula já não apresenta mais aquele aspecto de um cilindro denso, né? De um cilindro como se fosse uma única substância, mas já está extremamente segmentada, com os envoltórios das raízes neurais bem definidas. E isso se chama cauda equina, porque a partir da L2 a gente tem uma conformação neural mais parecida com raízes do que com aquela estrutura cilíndrica da medula. Também vemos o que aqui nessa particularidade da cauda equina?
o aumento do número de neurônios motores. Então, quando comparado com as regiões torácicas, um pouco mais superior, a gente vê que nessa região o canal vertebral ele é um pouco mais espesso, ele é um pouco mais largo de diâmetro, porque precisa acomodar uma maior quantidade de fibras neurais aqui, que são os neurônios motores. Certo? Toda essa parte da região lombar vai inervar extremidade inferior, membro inferior por completo, tanto de ações motoras quanto sensoriais, e também dessa região da lombar que vai sair as raízes neurais do sistema nervoso parasimpático. E aí tem a divisão anatômica aqui, que é o cone medular, que determina o final, o término da segmentação didática, que a gente chama de sistema nervoso central, e começa o sistema nervoso periférico. Eu deixei aqui para vocês também os esquemas, né, do Netter da parte muscular, então para vocês reverem, né? Lembrem lá, principalmente, da anatomia. Se vocês não viram, revejam, deem uma lida aqui na composição, tá? Das 3 camadas que revestem aí a nossa coluna lombar. E aí vamos ver o que a gente precisa avaliar quando o nosso paciente chega com uma queixa de lesão em coluna lombar. A gente precisa já ter em mente que na coluna lombar podem existir manifestações de doenças sistêmicas. Então, essa queixa da região lombar, ela pode ter origem em doenças do corpo todo, como metástase tumoral, anemia falciforme, leucemia, espondilite anquilosante, entre outros. Também pode ser de origem visceral, ou seja, pode vir de alguma lesão de órgão interno. Então, por exemplo, úlcera peptídica, policistite, pancreatite, apendicite, que é um dos mais comuns que a gente sabe, né, que existe repercussão. Outra bem comum que a gente sabe que existe repercussão também são cálculos renais, então doenças renais podem acometer lá na coluna lombar também, endometriose, disfunções ou doenças da próstata. E a característica nesses tipos de origem é que a dor ou o desconforto lombar não alivia com a mudança de posição. E por outro lado, temos doenças crônico-degenerativas, como discopatias, artrose, estenose, espondilolistese, onde esse paciente, todas as queixas lombares que vêm de origem biomecânica, existe uma posição de alívio, enquanto a origem sistêmica ou de órgãos não vai ter posição de alívio. As queixas mais comuns que vêm da coluna lombar são a famosa lombalgia, né? Aliás, se eu não me engano, não sei se eu mostrei para vocês, mas tem um estudo lá do Journal England, um dos maiores níveis de evidência científica, que avaliou lá nos Estados Unidos, no ano de 2010, que a lombalgia era o terceiro principal motivo de afastamento do trabalho e de incapacidades. Então, queixas mais frequentes incluem a lombalgia, porque, não sei se vocês já ouviram, mas existe uma máxima que diz que
todas as pessoas terão lombalgia pelo menos uma vez na vida. É uma máxima triste, mas realidade. Outros tipos de queixas, deformidade lombar, e a deformidade pode ser tanto hiperlordose ou retificação da lombar, ou escoliose lombar, e incapacidade funcional. Vocês já viram aquelas pessoas que estão fazendo qualquer coisa aleatória e travam a coluna? Isso gera incapacidade funcional. Outras situações que podem se apresentar para a gente também são sensações de irradiação em membro inferior, entre outras, que a gente vai ver na nossa aula também. A dor pode estar localizada somente, pontualmente lá na lombar, e geralmente esse tipo de característica da dor, ela vai se referir aí a traumas, osteoartrite e espondilólise, que é o escorregamento da vértebra, né? Então, quando a dor é pontual, que a pessoa consegue apontar onde que está a dor e ela está lá na coluna lombar, ela sugere algumas dessas lesões. Quando a dor está na região lombar e membro inferior, sugere o quê? Protusão discal ou hérnia de disco, ou ainda estenose do canal vertebral. Tanto a estenose do forame neural, por onde sai a raiz neural, quanto a própria estenose do canal medular mesmo. Então, quando a gente tem acometimento de membro inferior, a gente já pensa que existe um componente neural envolvido, porque é da região lombar que saem as raízes neurais. E quando a dor está relacionada apenas lá na região de membro inferior, a gente também pensa em estenose tanto do forame quanto do canal vertebral, porque a região de membro inferior relacionada à coluna lombar vai ter uma sugestão muito expressiva de envolvimento neural. Então, o que a gente precisa observar enquanto o nosso paciente está lá na sala de espera ainda? Se ele está sentado ou se ele não consegue sentar porque existe um desconforto muito grande na lombar. Ele está conseguindo sentar? Isso indica que ele ainda tem mobilidade. Se ele não consegue sentar, essa queixa lombar já gerou uma restrição de mobilidade, ou seja, uma restrição de movimento para esse indivíduo. Se ele está sentado de uma forma simétrica ou está apoiado, sustentado ali em um dos lados, né? Então, se ele está inclinado, já pode gerar aí uma sugestão na nossa cabeça, no nosso raciocínio clínico, de comprometimento da tuberosidade isquiática. Sabe que a tuberosidade isquiática é aquele ossinho onde deveríamos descarregar o nosso peso enquanto sentados, né? Então, aquela parte ali do bumbum que tem os ossinhos que a gente consegue sentir. Tuberosidade isquiática. Pode também sugerir o quê? Disfunção sacroiliaca ou dor irradiada da coluna lombar, pode irradiar aí para membro inferior. A dor pode ser alterada por mudanças de posição, e lembrando que quando existe alívio da dor com mudança de posição, ela é uma dor de origem mecânica. E observar também a expressão facial, como a do nosso rapaz aqui da nossa imagem, está com uma expressão de que realmente está com bastante dor. Quando o nosso indivíduo assume a posição em pé, a gente observa a distribuição do peso, da carga de peso sobre os membros inferiores. Será que ele está depositando peso apenas em um membro, porque o outro está sendo irradiada a dor? Avaliar a postura, se adota uma postura cifótica,
ou posturas antálgicas, né? Ou se tem uma postura mais escoliótica, ou apresenta aí uma hiperdordose. Geralmente, para lesões de coluna, a gente tem inclinações laterais. Inclinações laterais que podem vir a dar um falso positivo de escoliose. Mas às vezes é só uma posição antálgica. Desvio nos quadris, joelhos e pés, também importante observar. Quando o nosso paciente está caminhando, indo em direção ao nosso consultório, já verifica como que está a deambulação dele, como que está a marcha, se ele está apoiando de uma forma simétrica entre ambos os membros inferiores, ou se não, já está claudicando, já está usando um dispositivo auxiliar de marcha, ou não um dispositivo, mas um familiar que veio junto, está fazendo de apoio. Já verificamos isso e já vai sugerindo mais ou menos o que a gente vai conseguir encontrar lá na nossa avaliação do exame físico, né? Então, na anamnese, o que é importante a gente entender? A qualidade da queixa. Então, geralmente, como a queixa principal relacionada à coluna lombar é lombalgia, é a dor lombar propriamente dita, a gente precisa avaliar qual é a qualidade dessa dor. Aonde é a sua localização? Lembra que se for bem pontual, já sugere alguns diagnósticos funcionais para a gente. Se ela é na coluna lombar e acomete membro inferior e irradia, também já vai sugerindo outros componentes. A intensidade dessa dor, a duração, se ela é contínua ou intermitente, se existe posição de alívio ou não. Como que é o início? O início é de manhã, quando acorda, tá tudo travado, não consigo me mexer e ao longo do dia melhora. Ou não, acordo bem e ao final do dia que eu sinto maior acometimento. Isso também sugere coisas para gente dentro do raciocínio clínico. Quando existem lesões expansivas, especialmente discais, quando a lesão é referente ao disco intervertebral, é comum ter esse relato de que de manhã, ao levantar, esse indivíduo sente mais repercussões de compressão neural, então tanto formigamento, parestesia, aquela sensação de perna pesada e irradiação da dor para membro inferior acontece mais durante a manhã porque os discos estão hidratados, então eles ocupam mais espaço. E aí, ao longo do dia, eles vão desidratando, diminuindo o espaço que eles ocupam e, portanto, vai diminuindo a sensação de compressão neural. Dor contínua, mesmo em repouso, que se agrava com movimentos, ocorre na hérnia discal. Então, qual que é a diferença entre protusão e hérnia discal? A protusão é a situação onde existe um pequeno rompimento de anéis fibrosos, o núcleo pulposo já está deslocado, empurrando esse disco uma bordinha para fora, tá? E a hérnia discal é quando a gente já tem um rompimento mais importante de anéis fibrosos e já existe uma queda desse componente do disco para dentro do canal vertebral, tá? Então, essa é a diferença, tá? Então, é um período antes do rompimento total dos anéis fibrosos. Então, temos a protusão e, posteriormente, com o agravamento da lesão, existe a hérnia extrusa, né? Que é quando cai aquela substância dentro do canal vertebral. Mas, de uma forma geral, as doenças inflamatórias pioram após o repouso, ou seja, quando tem uma lesão inflamatória
o movimento vai aumentar a vascularização local. A vascularização local vai levar aquelas citocinas pró-inflamatórias e aqueles sinalizadores pró-inflamatórios de dor. Vai remover o edema, então vai carregar aquele excesso de líquido da região, porque são os sinais clássicos da inflamação. Portanto, doenças inflamatórias melhoram com o movimento e pioram com o repouso, enquanto lesões mecânicas ou degenerativas melhoram com o repouso e pioram ao movimento. E lembrem da particularidade da discopatia, né? De manhã o disco está mais hidratado, ocupa mais espaço, pode gerar mais repercussão lá no acometimento deste indivíduo pela manhã, enquanto o disco está mais hidratado. Irradiação. Quando existe irradiação para membro inferior, já sugere automaticamente que existe um comprometimento, um envolvimento de raiz neural. E a etiologia, ou seja, a origem disso pode ser degenerativa, ou seja, com problemas com problemas relacionados a uma lesão crônica degenerativa, né? Então, que acometem ali tanto a borda vertebral quanto o próprio disco, ou compressivas, como protusão e hérnia discal. Fatores de melhora e piora do quadro. Então, os fatores que vão piorar o quadro, a gente tem que investigar isso com o nosso paciente, perguntar para ele, na verdade. Quais são os fatores que melhoram e pioram? Então, não necessariamente, como está escrito aqui no slide, o esforço físico, a postura, o movimento vai agravar o quadro. Muitas vezes, se for uma lesão inflamatória, o movimento vai melhorar, né, essa lesão. Então, tem que investigar com o nosso paciente. Esforço físico, postura, movimento, atividade física, tensão emocional, trauma. Verificar se isso piora ou melhora o quadro do nosso indivíduo. Repouso, variação de decúbito, fazer calor, fazer gelo, melhora ou piora o quadro. Então, o indivíduo tem que ter testado para saber quais são os fatores de alívio e agravo. Coisas importantes para investigar ainda. Se esse indivíduo já fez algum tratamento anterior e qual foi a resposta dele ao tratamento. Muitas vezes a gente recebe pacientes novos que vêm de outros lugares ou que vêm de tratamentos diversos, porque não encontram algo que realmente funcione, e aí já tentou fazer diversas técnicas, já fez acupuntura, já fez hidroginástica, enfim, já tentou várias coisas para melhorar a sua queixa lombar. Então é importante a gente saber exatamente o que esse paciente já fez para melhorar e qual foi a resposta dele a essas intervenções. E é importante identificar também histórias de traumas como queda e acidente de carro para correlacionar com a possibilidade de traumas diretos na coluna ou de repercussões posteriores após esses traumas. Então, outras coisas importantes, né? Especialmente mulheres. Gestação, mesmo no início da gestação, pode ter acometimento da região lombar, assim como disfunções relacionadas ao assoalho pélvico ou ao ciclo menstrual também podem ter repercussões lá na coluna lombar. Então, avaliar se existe a possibilidade de gestação ou não e avaliar, de repente, a possibilidade aí de existir doenças mais importantes, como endometriose, por exemplo, tá? E aí, outros achados que a gente pode encontrar, que também são testes,
na verdade, apresenta aumento, intensifica a dor quando você tosse, espirra ou inclina para frente. Então, quando a gente tosse e espirra, a gente faz a manobra de Valsalva. Vocês lembram da manobra de Valsalva? É aquele movimento, aquela técnica onde você tranca a respiração e aumenta a pressão interna. Então, ao tossir, a gente faz um aumento da pressão interna, mesmo que a gente tenha essa expulsão de ar. Aumento da pressão intraabdominal, ela sugere que tem alguma coisa ocupando espaço. Então, pode sugerir aí uma lesão expansiva. Lesão expansiva é hérnia discal, hérnia extrusa ou protusão de disco, ou outras massas tumorais. Lembrando, para todas as avaliações que a gente vai fazer, existe uma possibilidade de relação aí para diferentes idades, sexo, etnia, tipo físico, posturas que esse indivíduo adota, tanto nas suas atividades de vida diária, quanto no seu trabalho, quanto na sua prática de atividade física. Inclusive, prática de atividade física também é um fator importante a ser observado. Será que esse indivíduo é sedentário, trabalha sentado lá no computador o dia inteiro e chega em casa e vai assistir TV sentado no sofá? Ou não? Outra coisa que a gente vê bastante aqui no litoral, o pessoal ia para a praia, né? Agora, no período de quarentena, não estão indo mais, né? Agora parece que liberaram as praias, não sei. Mas cidadão ia lá final de semana com a sua cadeira de praia, aquela mais baixa, sentava lá, ficava curtindo a sua tarde na praia, e quando ia levantar, sentia a coluna. Por quê? Porque existia uma manutenção da postura em sedentação num ambiente pouco ergonômico, gerando sobrecarga na coluna, gerando muitas vezes inversão da lordose lombar, e aí, pelo tempo que as pessoas ficavam ali sentadas, gerava sobrecarga com repercussão aí dolorosa na região lombar, tá? Então é importante avaliar. Com relação aos movimentos de inclinação lateral que geram dor, lembrando que na anatomia da coluna, as nossas raízes neurais, elas saem pela diagonal, certo? Então, saem posterior pela diagonal. Lembram disso, né? A gente tem o corpo vertebral, a parte onde tem a medula, os nossos processos espinhosos, e é pelo forame na diagonal, então ele é entre a lateral e a parte posterior, que saem as raízes neurais. Portanto, pensando que as raízes neurais saem pela parte diagonal, quando a gente tem inclinação lateral, a nossa descarga de peso, a nossa descarga de compressão sobre os discos, ela vai ser também da lateral, né? Empurrando para o contralateral. Este é o mecanismo de aumentar a pressão para cima da saída das raízes neurais ali pelos forames. Então, inclinação lateral com rotação do tronco, especificamente, é um mecanismo de lesão para gerar discopatias ou para travar a coluna. Então, é o mecanismo de lesão mais comum para que aconteça esse tipo de acometimento, tá? Importante também avaliar lá no nosso paciente se existiu alteração da micção da função intestinal, e isso pode acender a nossa bandeira vermelha de comprometimento neural aí mais importante, tá? Então, na nossa inspeção a gente vai avaliar
postura, marcha, atitude antálgica, então postura antálgica daquele indivíduo, entre outras repercussões. Na inspeção ainda, avaliando a pele do nosso indivíduo, procurar por áreas de hiperemia, ou seja, aquelas áreas mais avermelhadas, lipoma, sinal piloso, cicatrizes, de repente cicatrizes de traumas, cicatrizes cirúrgicas. Manchas avermelhadas podem sugerir algum quadro de inflamação ou infecção. Manchas mais amarronzadas podem sugerir espinha bífida, ou seja, aquele processo espinhoso que apresenta duas proeminências. Tá? Na avaliação postural, a gente vai ter uma aula só de avaliação postural, portanto, não se contentem apenas com este slide. Vamos avaliar o quê? A presença dos ângulos adequados, né, das curvas fisiológicas. O que pode acontecer? Adotar uma postura antálgica que não vai ser a postura não normal, mas a postura mais frequente que esse indivíduo adota, mas enquanto ele está sentindo a dor lombar, ele adota aquela postura e vai manter aquela postura para aliviar a dor. Então, lá na coluna lombar, o que a gente pode identificar na vista lateral? A curva fisiológica ou uma acentuação da lordose, que se chama hiperlordose, ou ainda retificação da lordose, com até mesmo inversão da lordose, ou seja, vira uma curva que faz uma cifose inteira até a torácica, ou ainda escoliose, quando percebida aí pela vista posterior, né? Ô, prof, a lordose é a curva para dentro ou para fora? A lordose, pensa lá na lombar, a curva fisiológica faz você ter o bumbum mais empinadinho. Ah, tá, entendi. Aí a cifose não tá para fora, né? A cifose é a parte da torácica, tá? Que é a que faz aquela curvinha da torácica. Entendi. Então, não sei, para fora? Não sei, depende do referencial. Mas, basicamente, ó, olhando no perfil lateral aqui da nossa primeira imagem, que é a imagem da esquerda, a gente tem uma cifose acentuada neste esquema e uma lordose que, assim, até está dentro do adequado, né? A gente tem mais o tilt pélvico mesmo neste esquema, que é o giro do quadril, mais do que a lombar, certo? Também é importante avaliar lá na inspeção da postura se existe desnivelamento dos quadris. E os quadris a gente pode marcar mesmo as espinhas ilíacas ou a crista ilíaca mesmo e verificar se existe simetria ou desnivelamento. O desnivelamento do quadril, ele pode sugerir, lembra que a gente já viu, né? Discrepância de membro inferior. Então, tem que avaliar lá o comprimento de membro. Se existir uma medida maior do que 1,5 cm, tem que pedir a escanometria para a gente avaliar o que está acontecendo na estrutura óssea desse indivíduo. Presença de curvatura anormal da coluna pode gerar desnivelamento do quadril. Então, por exemplo, pensando que a escoliose é uma alteração tridimensional da coluna, a repercussão no quadril pode gerar aí uma rotação, uma inclinação anterior com rotação interna do quadril, de um lado, enquanto do outro a gente percebe uma inclinação posterior com rotação externa do outro quadril. Então, são movimentos muito sutis, mas que podem existir
em acometimentos aí de escoliose. Outra coisa que a gente pode encontrar são situações de luxação congênita do quadril, e isso mais com a população mais jovem, mais nas crianças. Então, luxação congênita do quadril tem que ser tratado lá enquanto a criança é pequena, antes mesmo dela começar a descarregar o peso em cima do membro inferior, já tem que ser tratado. Tem órteses que são utilizadas para isso. E lá na formação, é exatamente a descarga de membro inferior, quando esse bebê começa a ficar em pé e se movimentar, e existe lá na formação óssea o encaixe entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Tá? Então, esse encaixe vai sendo criado conforme existe o impacto e a manutenção da postura em pé. Então, aqui, ó, comprimento de membros inferiores a gente já viu, vocês já conhecem. Então, lembra que tem medida de comprimento de membro inferior e teste de Galeazzi, né? Para verificar a altura dos joelhos e sugerir se existe um encurtamento do fêmur ou da tíbia. Na inspeção ainda, a gente vai avaliar os movimentos, então movimentos da coluna lombar, flexão, extensão, rotação e inclinação. Importante que a gente avalie de uma forma ativa, e aí se verificar que existe uma restrição de movimento, a gente vai lá e mensura com o goniômetro, para verificar quanto que está aquela amplitude de movimento. Temos um teste que a gente já viu também na aula de goniometria, que está aqui nos testes especiais, a gente vai ver depois, que é o de distância dos dedos até o chão, e a de mobilidade da lombar, que é o teste de Schober, que a gente marca as vértebras lombares. A gente vai ver eles ainda hoje. O que mais, então? Achados que não são específicos, então eles são achados sugestivos, né? Dor que aumenta na flexão, então flexão anterior, dobrar a coluna para frente, sugere acometimentos discais, tá? Ou seja, quando a gente flexiona anteriormente, lá, quando a gente dobra a coluna para frente, a gente empurra os discos para trás, em direção à saída dos forames ali, a saída da raiz neural. Então, sugere acometimento discal. Dor que acontece durante a extensão da coluna sugere envolvimento degenerativo. Então, tanto osteófitos na borda da vértebra, quanto estenose do canal do forame ou do canal vertebral, do canal medular, certo? Então, importante ter isso em mente, que tanto movimentos de inclinação lateral quanto flexão são sugestivos de componentes discais, enquanto extensão vão ser mais sugestivos de componentes degenerativos. Isso aqui a gente já entendeu, né? A estenose do canal é quando existe uma redução do espaço por onde passa esse componente neural, ou ainda espessamento da própria raiz neural ou da medula. Na palpação, eu encontrei essas imagens aqui na internet para vocês visualizarem, né, tentarem ter em mente o que a gente encontra em cada segmento a partir da superfície da pele do nosso paciente. Então, o que a gente vai procurar?
na palpação. Consistência da massa muscular. Então, a gente precisa identificar se existe um ponto de uma tensão muscular mais exacerbada. E geralmente, em queixas relacionadas à coluna lombar, a gente vai ter ilho-psoas, que é visto na parte anterior, né? Então, o paciente em decúbito dorsal, dois dedos para medial da espinha ilíaca anterior superior. Você consegue afundar o seu dedo e sentir a tensão ali do ilho-psoas. Geralmente, o ilho-psoas vai estar com uma tensão mais exacerbada aí para proteger o movimento da coluna lombar. Nesta vista da imagem, paciente em decúbito ventral, geralmente vamos ter aí uma região do quadrado lombar mais tensa também para tentar proteger o movimento da coluna. Outro músculo que bem possivelmente vai estar exacerbada aí a tensão é o piriforme. Piriforme a gente consegue acessar ele na parte no quadrante inferior ali do bumbum. E também ele vai ter provavelmente um ponto gatilho ali, onde vai ser necessário a gente aliviar essa tensão. Então, na palpação, já identificou que existe um aumento da tensão muscular? Já sugere que o tratamento vai ter que ser reduzir essa tensão, seja por manobra de Cyriax, que é aquela massagem transversa no sentido de quebrar a linha, como que é o alinhamento, né, do músculo. Então, é aquela massagem transversa. Ou por agulhamento, ou por, enfim, qualquer uma das técnicas que vocês vão querer adotar. Mas se identificou lá na palpação que existe esse aumento da tensão muscular, já vai sugerir que o tratamento seja aliviar essa tensão. Palpação óssea. Então, é importante a gente saber identificar os processos espinhosos, tá? Que a gente viu aqui nessa imagem anterior. A gente consegue ver onde é que estão os processos espinhosos da região lombar. Já na parte lateral, a gente consegue ver tanto a crista ilíaca, ou seja, a asa do ilíaco, né? Quanto as espinhas ilíacas. E no caso, na parte posterior, a gente tem a espinha ilíaca póstero superior. Outra linha de palpação importante no aspecto ósseo é a região entre L4 e L5. Ela vai estar geralmente na altura da crista ilíaca. Então, por isso a gente vem contornando a crista ilíaca, chega ali na região lombar, a gente consegue direcionar de uma forma linear para a região dos processos espinhosos e palpar ali os processos entre L4 e L5. O que mais que temos aqui? Processos espinhosos, então, desnível visível ou palpável de um processo espinhoso para o outro sugere aquele escorregamento da vértebra, então, espondilolistese, tá? Então, quando a gente palpa ali a sequência de processos espinhosos e percebeu que tem um buraquinho, é um desnível mesmo, né? Tem um buraquinho ali, pode sugerir o escorregamento anterior da vértebra. Ou ainda, se a gente verifica que não tem um alinhamento, ou uma vértebra um processo espinhoso está um pouquinho para fora do alinhamento, pode ser um movimento de rotação da vértebra muito sutil, que deve ser, devemos buscar trazer para a linha média.
S2, linha imaginária que passa pelas cristas ilíacas pósteros superiores, trocânter maior e tuberosidade isquiática. Certo? Então, a gente vai identificar ali o ponto da espinha ilíaca póstero superior, trocânter maior, que é a parte lateral aqui do quadril, e tuberosidade isquiática. Nessa região do glúteo, a gente vai procurar a região de S2. Já quando o indivíduo, a gente solicita para ele fazer uma flexão do quadril, a gente consegue palpar ali exatamente a região do piriforme, por onde vai passar também o trajeto do nervo ciático, tá? Então, nesta região aqui, exatamente onde está demonstrando aqui na nossa imagem, a gente vai conseguir palpar ali o piriforme e bem provável que exista, se existe um acometimento aí dessa região, vai ter um ponto gatilho ali bem doloroso, que a gente vai precisar trabalhar para melhorar as repercussões da compressão neural. Isso não significa que exista uma síndrome do piriforme, né, neste paciente, mas geralmente o piriforme está meio contraído ali, pressionando o trajeto do nervo também, mesmo que não seja a síndrome propriamente dita, né? Que a síndrome é quando existe a anatomia do trajeto do nervo, ela passa pelo meio do músculo piriforme, tá? E isso a gente só vai conseguir com exames aí de imagem ou numa dissecação, né, do nosso indivíduo. Então, isso é uma técnica que só vai ser possível. Bom, enfim, não é muito realidade. Mas, mesmo que não seja uma síndrome do piriforme, a gente tem esse acometimento por aumento da tensão sobre o trajeto do nervo. O que mais que a gente tem que avaliar agora no exame físico? Vamos avaliar o componente neurológico de sensibilidade, força e reflexos. Então, todo paciente que apresenta dor irradiada já sugere comprometimento neural, então tem que fazer essa avaliação de exame neurológico, para a gente ver como que está a inervação desse membro inferior. Então, a gente precisa avaliar a sensibilidade das regiões dos dermátomos. Então, eu coloquei aqui, sensibilidade térmica, porque existe uma caneta que a gente aplica pontualmente sobre o nosso indivíduo, que é uma ferramenta de teste de sensibilidade térmica. Outro tipo de teste com gelo, propriamente dito. É uma técnica mais rudimentar, mas também muito útil. Posiciona o gelo em diferentes pontos e verifica se o nosso indivíduo está sentindo a sensação ali desenvolvida pelo gelo. Então, isso inclui também a sensação tátil, porém a sensação tátil ela pode ser aferida também com o nosso com as diferentes superfícies, né, que a gente tem, eu não lembro o nome agora, não lembro o nome das ferramentas agora, mas pode ser de sensação fina, de sensação mais grossa, de uma área de abrangência maior, e sensação dolorosa, que a gente pode testar lá com compressão, com aquela pontinha da agulha, não chega a furar, mas pressiona, né, de uma forma mais pontual ali na região dos dermátomos. Avaliação da força. A gente já viu na nossa avaliação, na nossa aula de teste muscular, na nossa aula de teste muscular manual, mas existe um teste funcional que a gente chama,
que é para avaliar a inervação dos músculos relacionados à marcha. Então, você pode solicitar para o seu paciente caminhar nos calcanhares, e se ele tiver dificuldade de caminhar sobre os calcanhares, com a ponta do pé levantada para cima e o apoio somente nos calcanhares, isso pode... É isso mesmo, Matheus. Vamos só terminar esse pedacinho aqui antes dos testes específicos, tá? Caminhou sobre os calcanhares, nós temos aí um possível achado de comprometimento da raiz de L5, que inerva os fibulares, o fibular anterior e os extensores dos dedos, tá? Então, a parte frontal aqui da perna é inervada por L5. Então, caminhar pelos calcanhares pode apresentar dificuldades e sugere o acometimento de L5. Por outro lado, você pode solicitar para o seu paciente caminhar na ponta dos pés, e se ele tiver alguma dificuldade em caminhar na ponta dos pés, isso pode sugerir um acometimento de S1, porque a raiz de S1 inerva tríceps sural, toda a parte posterior da nossa perna. Então, sugere, né, se tiver dificuldade de caminhar, sugere o acometimento desta região, tá? Eu deixei aqui para vocês também um esqueminha lá do Netter, dizendo a região que pode estar envolvida, né, de acordo com a compressão ali na região da coluna, a característica da dor, então em que região essa dor vai ser irradiada, a região de parestesia ou de formigamento também, esse indivíduo pode ter, que é essa parte de dormência, fraqueza muscular, que a gente viu também, né, se ela não consegue caminhar com os calcanhares ou não consegue caminhar com a ponta dos pés. E atrofia, que pode ser mensurada lá com a nossa perimetria, na região do tríceps. Por quê? Porque se a gente tem um acometimento, a gente vai trabalhar menos essa musculatura, então ao longo do tempo ela vai atrofiando. E os reflexos, que a gente vai ver ainda reflexos, tá? Neste caso aqui, reflexo do tendão aquileu, que seria agora, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Vamos passar só mais reflexos, tá, pessoal? Daí a gente faz o intervalinho, beleza? Reflexos. A gente tem a classificação da qualidade desses reflexos como normal, aumentado, diminuído ou ausente, tá? Então, essas são as 4 qualidades do nosso reflexo. Pode estar normal. E o que seria normal? Quando comparado com o outro lado, está simétrico. Quando que ele está aumentado? Quando comparado com o outro lado, ele é maior. Quando está diminuído, quando comparado com o outro lado. Então, por quê? Indivíduos diferentes vão ter diferentes intensidades de resposta, por isso a gente precisa ter o parâmetro com ele mesmo. Reflexo patelar, todo mundo conhece, é o mínimo que eu espero de vocês, conhecerem o reflexo patelar. Então, nosso paciente vai estar lá sentado, membro inferior suspenso, e a gente vai percutir sobre o tendão patelar. E o movimento que a gente espera é uma leve extensão do joelho, tá? Isso avalia o quê? Predominantemente raiz de L4, tá? Então, vai ter o quê? Ou sinal normal, simétrico com o outro lado, diminuído, ausente ou aumentado. E o reflexo aquileu, eu tinha tentado colocar um GIF aqui para vocês do reflexo aquileu, mas não deu certo. Vou ficar com essa imagem mesmo. Reflexo aquileu, nosso paciente pode estar também sentado com o membro inferior suspenso ou ajoelhado com a parte do tendão aquileu ali superior, né, para a gente ter acesso. Vai percutir sobre o tendão do tríceps sural, que é o tendão de Aquiles,
que a gente chama. E o que se espera é uma dorsiflexão do pé, certo? Ou seja, que esse indivíduo, qual que é o movimento do tríceps sural? É fazer a pontinha do pé. Então, a gente espera que esse indivíduo também gere este movimento de ficar na pontinha do pé, tá bom? Que é o movimento de dorsiflexão, beleza? Então, de força muscular, a gente já sabe também, né? Teste muscular manual. E deixei esse esqueminha aqui também para vocês verificarem os dermátomos da região de membro inferior, beleza? Vamos fazer um intervalinho muito rápido para a gente voltar com os testes especiais da coluna lombar, beleza? Hoje não tem live para vocês me trocarem por live. Ou tem e não tô sabendo, não sei, né? Tá tendo todos os dias.